Bom sábado a todos os irmãos, todas as irmãs e todas as visitas que nos possam estar a ver através da internet. É um prazer para mim poder estar aqui neste espaço para fazer a recapitulação desta lição que estudamos durante esta semana. E foi a minha vez de, desta forma, sair de trás das câmaras, onde eu costumo estar, e passar para a parte da frente para assim poder partilhar a palavra e poder partilhar o estudo convosco. É um pouco estranho, assim como todos os outros que passam por esta experiência, é um pouco estranho fazer uma recapitulação da lição sem poder ter o feedback dos membros e sem poder ter a participação dos membros, mas quem gosta de fazer a recapitulação da lição acaba por também ver aqui uma vantagem porque existe mais tempo. Não existe a interrupção para intervenções dos membros, então existe mais tempo para se poder falar sobre o assunto da lição, que normalmente é uma queixa recorrente de todos aqueles que fazem a recapitulação, é que o tempo nunca chega. Aqui também estamos um pouco mais livres porque temos a possibilidade do programa não ser apertado, de podermos estar à vontade em termos de tempo, sempre dentro de uns limites, obviamente. Mas penso que será uma boa experiência e espero que possamos todos aprender com mais esta lição sobre o livro de Isaías, este livro que, apesar de possuir uma linguagem forte e mensagens fortes, é também um livro de esperança. Antes de começarmos efetivamente a recapitular a lição, vamos fazer uma pequena prece para pedir a bênção de Deus para este estudo. Querido Deus e Pai, que estás no mais altos céus, neste momento, Senhor, te pedimos que possas estar presente nas nossas mentes, que possas abrir o nosso entendimento para as palavras que vão sair através da minha boca, Senhor. Que essas palavras possam ser inspiradas por Ti e que nós realmente possamos tirar conclusões e possamos tirar aprendizagens deste exemplo deste teu servo, deste teu profeta e também das coisas que o teu povo passou e que nós sabemos que um dia iremos passar novamente. E para isso te pedimos uma bênção especial para este estudo. Tudo isto peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, esta lição tem como título Armar-se em Deus. Este armar-se é num sentido figurativo, não de pegar em armas, mas sim de brincar de ser Deus, ou seja, de tentarmos ser Deus. E é interessante que logo na lição de sábado começa-nos a lição com um exemplo, uma pequena piada. Eu e muita gente a vimos assim, em que conta-nos a história de um pastor que tinha feito um sermão acerca do orgulho, um sermão interessante, um sermão forte, e no final desse sermão uma senhora veio ter com ele e disse que sentiu-se impelida a confessar-lhe um grande pecado. E então o pastor perguntou-lhe, mas que grande pecado é esse? E ela disse, olha, é o pecado do orgulho. E então ele perguntou, mas porquê? E ela disse, olha, no outro dia estive 1 hora em frente ao espelho a admirar a minha beleza. E o pastor disse-lhe, olha, não se preocupe, isso não é o pecado de orgulho, mas sim o pecado da imaginação. E é interessante vermos que nesta situação do orgulho, assim como na situação de outras características, como por exemplo a modéstia, normalmente quando nós falamos sobre ela, estamos a incorrer no contrário, digamos assim. E é importante nós percebermos que, apesar de normalmente falarmos do orgulho como de uma forma assim mais leve, até em jeito de graça, etc., não podemos deixar de pensar que o orgulho, um bocadinho também aliado à exaltação própria, foram os pecados originais, não é? E
e por algum motivo, se estamos a falar de pecados que conseguiram, digamos assim, atingir um ser celestial como Lúcifer, podemos ter a certeza que são pecados poderosos, não é? Porque se um ser criado muito melhor do que nós, que temos a mancha do pecado, um ser criado sem pecado, conseguiu ceder a esta tentação e incorrer neste pecado, é porque realmente isto são pecados mesmo muito poderosos. Então poderemos começar com o verso para memorizar, que se encontra em Isaías 25:9, e que nos diz o seguinte: Naquele dia se dirá: Eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Como estava a dizer há pouco, o orgulho e a exaltação própria foram pecados originais, os pecados que realmente aconteceram primeiro. E nós, um bocadinho também à semelhança do que eu estava a dizer há pouco, de levarmos talvez alguns pecados um bocadinho assim de forma mais leve, nós temos uma tendência de atribuir um ranking, uma espécie de um ranking aos pecados. Ora, isto tem logo um problema ao início. É que nós, ao atribuirmos um ranking, estamos automaticamente a abrir portas a alguns desses pecados. E abrimos portas porque ou seja, consideramos pecados menos importantes e automaticamente eles passam a receber menos atenção da nossa parte. E então estamos mais expostos aos mesmos. É interessante nós pensarmos no exemplo do episódio da mulher adúltera, em que uma análise assim rápida e superficial podia parecer que Jesus estava, através daquela interação que teve com os homens que a estavam a acusar e mesmo depois com aquilo que disse à mulher, podemos, se calhar, numa análise assim um bocado mais superficial, e uma pessoa que também não tenha muito conhecimento ou até nem seja crente, pode olhar para isto como Jesus a compactuar com este tipo de condutas. O que não podia ser mais longe da verdade. Simplesmente podemos ver aqui neste exemplo que Jesus mostra que nenhum pecado é tão grave que não mereça ser perdoado. E foi um bocadinho também para mostrar àqueles homens naquele tempo, colocar as coisas numa balança para se perceber que, apesar de ser um pecado como todos os outros, não é? Um pecado grave, não merecia não ser perdoado. E como estamos a falar no orgulho, tirando esta à parte, o orgulho basicamente deu origem a toda esta situação que vivemos hoje em dia. Deu origem a este mundo de pecado. E esse próprio orgulho, como também falei ainda há pouco, se calhar mereceria mais atenção da nossa parte, mais atenção do que aquela que nós damos normalmente. Porquê? Por uma questão muito particular. É que o orgulho, uma das características do orgulho é retirar a imagem de Deus das nossas vidas. E remove a figura de Deus da nossa mente. Ora, automaticamente ao fazermos isto, estamos a abrir uma série de portas a outro tipo de pecados, pois estamos a tirar da nossa mente aquilo que teoricamente nos impediria de pecar. E podemos ver na lição, na parte de domingo, em que o autor nos fala da sentença,
Para Isaías, esta situação podia ser um pouco estranha, porque existe aqui um bom pedaço de texto e alguns capítulos que são dedicados a um povo, digamos assim, a um império, que à altura não parecia assim tão evidente que fosse uma ameaça ao povo de Deus na altura. No entanto, nós agora, que temos acesso à história e temos acesso a tudo que foi feito depois, obviamente sabemos que a Babilónia se iria tornar numa superpotência, e se tornou numa superpotência, que acabou por, digamos assim, destruir o reino de Judá e os levar para o cativeiro. É interessante também que, através de uma leitura do capítulo de Isaías 13 e mesmo do 14, e vamos especificamente ao versículo 9 do capítulo 13, Isaías 13, 9, que nos diz o seguinte: Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Como falei ao início, como já falamos noutras semanas, e é recorrente neste estudo do livro de Isaías, nós vemos aqui sempre, quase em todos os versículos, linguagem mesmo muito forte. E, se calhar, como humanos, é um bocadinho difícil concebermos como é que um Deus que tanto perdoa, cura e ama, também é capaz de proferir uma espécie de umas sentenças tão duras. E como é que podemos explicar isto, de certa forma? Ora, eu penso que, apesar da nossa visão humana em que temos sempre as nossas dúvidas, eu penso que isto é um assunto que acaba por ser simples, na medida em que nós sabemos que Deus odeia e abomina completamente o pecado e, sendo assim, Ele, como ser todo-poderoso, está disposto ou basicamente é capaz de tudo para poder remover este pecado para o bem daqueles que o amam. E este capaz de tudo é mesmo capaz de tudo, porque se é algo, nós quando odiamos ou abominamos algo, quer dizer, é o sentimento negativo mais forte e então nós somos capazes de tudo para o poder remover. E ainda nós que não tendo essa autoridade, muitas vezes fazemos isso, quanto mais um ser com a autoridade de Deus. E voltando à parte relativa à Babilónia, nós vemos que a Babilónia, apesar de se ter tornado depois um império mesmo muito grande e muito poderoso, a profecia que está aqui nestes capítulos era muito clara. Este império iria passar de um império poderosíssimo a um deserto inóspito. E o autor da nossa lição faz-nos uma pequena cronologia dos desenvolvimentos e da evolução do Império da Babilónia até à sua destruição, em que, por exemplo, nos diz que em 539 a.C., Ciro conquista a Babilónia, não é? Através do Império Medo-Persa, em que se dá neste ano a perda completa da independência deste império. Em 482 a.C., Babilónia tenta uma revolta, mas perde para Xerxes I, sofrendo ainda mais destruição, ou seja, já é um império que já estava sem independência e em decadência, e nesta tentativa de revolta ainda sofre mais destruição. É curioso também vermos, este ponto tem um aspecto mesmo muito interessante, que em 331 a.C., Alexandre o Grande toma finalmente a cidade com o objetivo de fazer dela a capital do seu império, mas não fosse a profecia do juízo divino e esta profecia que se tinha que cumprir de destruir completamente Babilónia, não fosse isso, e possivelmente Alexandre o Grande conseguia
conquistar a cidade como conquistou e torná-la a capital. Mas é importante vermos aqui como a palavra de Deus tem tanto valor que nem mesmo um imperador desta capacidade conseguiu fazer algo que pusesse em causa as palavras que estavam escritas acerca desta sentença para a Babilónia. Mais tarde, já em 198 depois de Cristo, bastantes anos depois, há também um relato, e aí sim, um relato encontrado já sobre uma Babilónia completamente deserta, através de um romano chamado Sétimo Severo. Por isso vemos aqui que a profecia foi clara e o tamanho do império e o poder do império não foram relevantes para o que Deus tinha que fazer na realidade. Outra coisa que podemos ver aqui interessante é que Deus usou ao longo de toda a história, e em específico nestes episódios, Deus usou agentes da natureza e mesmo outros povos para servirem de instrumento e de agentes desta sua ira. E o uso do poder de Deus a estes níveis mostra bem a importância que esta destruição tinha. E mais do que isso, mais do que a importância da destruição, estas palavras que estão no livro de Isaías, que são reveladas não só no livro de Isaías, mas ao longo de toda a Bíblia, várias vezes Deus fez uso da palavra para anunciar coisas deste género, porque o ser humano tem uma tendência natural para desvalorizar as palavras de Deus. E nós vemos vários episódios na Bíblia em que podemos encontrar isso. Por exemplo, no caso do dilúvio, em que Noé pregou durante 120 anos, a palavra estava a ser anunciada, o aviso de Deus foi feito, houve tempo para toda a gente e mesmo assim ninguém ouviu. As pragas do Egito também foram, de certa forma, um exemplo também disso, em que, apesar da palavra de Deus, havia sempre um sentimento de descrença por parte daqueles que eram o alvo e que não ligavam ou não acreditavam. E vez após vez, Deus foi mostrando até que finalmente houve uma cedência, digamos assim, por parte do faraó. E, efetivamente, depois dá-se esta queda de Babilónia que nós podemos ver através do livro de Isaías e em alguns capítulos em específico, nomeadamente o 14, que existe um pormenor interessante acerca desta descrição histórica profética, digamos assim. E especificamente no capítulo 14 existe uma descrição, eu diria, um pouco poética ou dramática, uma espécie de uma imagem, que foi proferida com o objetivo de um insulto ao rei da Babilónia, indicando basicamente, e podemos acompanhar a leitura em Isaías 14, 9 a 11, que nos diz o seguinte: o além, desde o profundo, se turba por ti, para te sair ao encontro na tua chegada. Ele, por tua causa, desperta as sombras e todos os príncipes da terra e faz levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Todos estes respondem e te dizem: tu também, como nós, estás fraco? E és semelhante a nós? Derribada está na cova a tua soberba e também o som da tua harpa, por baixo de ti uma cama de gusanos e os vermes são a tua coberta. É óbvio que nós vemos aqui algumas palavras e vemos aqui algumas imagens que nada têm a ver com pôr em causa o estado dos mortos, mas é uma espécie, mais uma vez, como eu disse há pouco, de um insulto a dizer que até os outros reis, os antecessores, que tinham o mesmo problema, que eram orgulhosos e altivos, até eles, digamos assim, debaixo da terra,
gozavam, entre aspas, com este rei. Obviamente isto é uma imagem, no sentido figurado, mas é interessante vermos, especialmente nos dois versículos seguintes, nos três versículos seguintes, algo muito interessante e que tem uma comparação especial com outro livro que não Isaías. Então diz-nos o seguinte, logo a seguir este versículo 11. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. E subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Ora, nós vemos aqui, se calhar, um corte neste anúncio que estava a ser feito, digamos assim, ao rei. Vemos aqui um corte para falar de um personagem específico. E este personagem é Satanás, como nós sabemos, pela descrição que nos está aqui mostrada. Satanás ser esse que sofre dos mesmos problemas que sofria este rei. A questão do orgulho, a questão da exaltação própria. E esta comparação que é feita aqui, um bocadinho em jeito de dupla profecia, ou seja, uma profecia para este rei da Babilónia, mas também uma profecia para Satanás, mostra-nos como é que existe claramente uma tentativa de juntar estes dois poderes, porque eles efetivamente trabalhavam em conjunto. Ou seja, Satanás acaba por, como falamos há pouco, Deus utiliza agentes, seja da natureza, seja outros povos, mas Satanás também faz uso de poderes humanos como os seus agentes. E isto era uma forma clara de colocar a nu esta estratégia. Não é só no livro de Isaías que existem exemplos destes que fazem comparações entre seres desta terra e Satanás. Ezequiel 28 também é outro exemplo deste tipo de mensagem. Neste caso feita a outro homem, a outro indivíduo, o príncipe de Tiro, que, mais uma vez, sofria dos mesmos problemas, orgulho, exaltação própria e ganância terríveis, digamos assim. É interessante vermos também outro aspecto importante, e este já em Apocalipse. Podemos ir a Apocalipse 12, 1 a 9. Vamos abrir as Bíblias em Apocalipse 12, 1 a 9, em que nós sabemos, e vamos ler rapidamente, porque também são poucos versículos, diz-nos o seguinte: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis que um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Vamos parar pelo versículo 6, porque o objetivo desta leitura está mesmo aqui a meio, em que nos fala num dragão que nós sabemos que está identificado como Satanás, tenta destruir uma criança recém-nascida, em que facilmente podemos atribuir este episódio a quando do decreto do rei Herodes, rei Herodes este pertencente ao poder romano, para matar as crianças. Ora, este é mais um exemplo em que a Bíblia nos fala
de que Satanás trabalhou diretamente com poderes humanos para poder chegar aos seus objetivos. Na parte já de quarta-feira, a lição faz-nos uma espécie de um paralelismo entre a Babilónia literal, digamos assim, o Império da Babilónia, Roma e a Babilónia de Apocalipse. E este paralelismo é feito e é assente no facto das suas características em comum, destes três agentes. Eram todos poderes orgulhosos e cruéis e que oprimiam os fiéis e o povo de Deus. Isto relembra-nos claramente a questão do poder do chifre pequeno, da profecia de Daniel, aquele que subiria contra o Altíssimo. E sabemos que quem realizou, digamos assim, este plano, ou esta estratégia, foi o poder papal da Igreja Romana, que alegava e alega ter poder para perdoar pecados e para se assentar no trono de Deus. A lição também toca num aspecto interessante da origem da palavra Babilónia, e na língua babilónica diz-nos que o nome é Bab-ili, que significa a porta dos deuses, ou a porta do Deus, referindo-se assim ao local de acesso ao reino divino. É curioso que nós, no primeiro livro da Bíblia, temos um episódio interessante em que o povo se reuniu, e especificamente Gênesis 11, o povo se reuniu para construir uma torre essa que ficou intitulada como a Torre de Babel, também relativamente ao nome Babilónia, para que, pelo seu próprio poder, pudessem, o objetivo era ascender, digamos assim, aos céus, para poderem ter um nível divino de imunidade e para que pudessem não ter que prestar contas a Deus. É curioso que uma expressão semelhante a esta é também utilizada em Gênesis 28, a quando do episódio do sonho de Jacó. A expressão esta que é porta dos céus, uma expressão semelhante, e o que fez também com que Jacó chamasse aquele local, depois, posteriormente, Betel, que significa casa de Deus. E é interessante que nós podemos comparar estas duas portas, digamos assim, destas expressões. No entanto, elas têm uma diferença fundamental, porque são formas opostas de tentar alcançar o reino divino. E são opostas porquê, concretamente? Porque no primeiro caso, no caso da Torre de Babel, era uma construção de homens que era feita em direção ao céu, e no caso do sonho de Jacó, era exatamente um caminho que era revelado por Deus, e esse caminho que tinha origem no céu. Ou seja, tanto o agente da criação do caminho como a origem do caminho eram completamente opostas nestes dois exemplos. E isto mostra-nos claramente as diferenças no caminho para chegar ao divino, digamos assim. E podemos afirmar que todas as religiões falsas seguem este modelo, estão apoiadas neste modelo orgulhoso de Babilónia. Isto em contraste com o modelo humilde, este modelo digamos assim, do exemplo de Jacó, em que está assente num princípio concreto que podemos encontrar em Efésios 2, 8 e 9. Podemos abrir as nossas Bíblias em Efésios 2, 8 e 9, que nos diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, este versículo mostra-nos exatamente que não há nada
que nós possamos fazer em termos de obras para podermos ter acesso a algo que nos é dado completamente de graça. Isto mostra-nos bem a diferença entre estes dois métodos de tentar alcançar os céus, ou alcançar a Deus. O próprio Lucas, também, na parábola do fariseu e do publicano, descreve, mesmo antes de escrever sobre a parábola, descreve exatamente o tipo de alvo daquela parábola. E ele diz-nos o seguinte, em Lucas 18:9, diz-nos: propôs também, isto para enunciar a parábola, propôs também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Ou seja, na própria enunciação desta parábola, foi logo deixado claro para quem é que ela era, e vemos mais uma vez que eram aquelas pessoas que, crendo que eram justos, confiavam em si mesmos e desprezavam os outros. E esta parábola, como nós conhecemos, mostrou bem àqueles homens da altura que as diferenças que eram colocadas aqui na Terra em termos de estatuto, para Deus não tinham qualquer importância, porque para Deus o que importa era o coração. E então, para poder terminar esta descrição com caráter claramente profético, temos finalmente a questão da vitória, ou como é que se alcançaria esta vitória. E vemos que, apesar de estarem a ser escritas num tempo muito específico, todas estas descrições, ou a maior parte das descrições no livro de Isaías, são descrições quase intemporais. Acabam por descrever momentos da história desta terra que aconteceram várias vezes, não é? Foram acontecendo, mas que exatamente o final e a conclusão real de tudo isto acontecerá, sim, no fim dos tempos, como nós sabemos, com a vitória triunfante de Deus. E sabemos também que todos estes aspectos que são apontados ao Império da Babilónia surgiram e surgirão em poderes posteriores. Por isso, o poder humano e o poder de Satanás vão sempre andar unidos até ao combate final. Por isso, não é algo que esteja... não podemos analisar isto como algo do passado, não podemos ficar simplesmente descansados por pensar que, olha, isto aconteceu neste tempo, não é uma história para nós, ou seja, não é um aviso para nós, é simplesmente uma questão histórica, o que não é verdade de todo, porque sabemos que todos estes avisos têm sempre em vista o futuro e, em alguns casos em concreto, o presente, quando assim se justifica. Muitos profetas, e claramente foi o caso de Isaías, possivelmente, Isaías, como não tinha acesso ao livro do Apocalipse, não é? nem aos livros posteriores, possivelmente ele pensou que aqueles eventos iriam acontecer a Jerusalém que ele conhecia, digamos assim. Ele pensaria, tanto como outros profetas pensavam e pensaram, que muitas das coisas que estavam a receber, muitas revelações que estavam a receber e visões também, que seriam ainda para o seu tempo. Mas nós hoje, com o que sabemos e com o conhecimento que temos, sabemos que o culminar de todos estes episódios será, sim, não naquela Jerusalém, mas na Nova Jerusalém. No entanto, como estávamos a falar da questão da vitória, esta vitória vai ser feita, vai ser conseguida através de algo que nos pode deixar um bocadinho confusos. É uma vitória que vai ser feita através da destruição. E como falamos logo ao início da lição, Deus vai operar, digamos assim, esta destruição, algo que pode deixar as pessoas um pouco confusas,
Mas temos que colocar a questão, será que Deus é um Deus destruidor? Será que a questão de destruir é uma característica de Deus? Ou será algo diferente? Então vamos abrir em Isaías 28, 21. Isaías 28, versículo 21. Que diz-nos o seguinte: porque o Senhor se levantará como no monte Perazim e se irará como no vale de Gibeão para realizar a sua obra estranha e para executar o seu ato inaudito. Então, claramente é-nos dito aqui que esta obra que o Senhor realizará é uma obra estranha, é um ato estranho. E isto porquê? Porque o ato em si, da destruição, não é um desejo de Deus de todo, mas é algo um pouco superior e mais forte do que isso. E podemos encontrar a resposta em Tiago 1,15. E Tiago 1,15 mostra-nos claramente que isto não é um desejo de Deus e explica-nos o que é exatamente. Então, Tiago, capítulo 1, versículo 15, diz-nos o seguinte: então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Ou seja, podemos ver aqui claramente que esta questão da destruição do pecado não é um desejo especial de Deus, mas é sim uma consequência do próprio pecado. A consequência do pecado é exatamente a morte. Agora, obviamente que alguém tem que levar a cabo esta consequência. E o facto de Deus ser o único ser com um poder supremo sobre a vida e sobre a morte, cabe a este ser operar esta consequência que, efetivamente, não é um desejo específico, não é feito por um desejo vão de Deus. É simplesmente operar uma consequência de algo que está escrito, não é? Que nós sabemos perfeitamente e que ninguém será apanhado de surpresa quando falamos de que a consequência do pecado é exatamente a morte. E como conclusão desta pequena reflexão sobre aquilo que estudamos esta semana, eu tomei a liberdade de pegar em 3 pontos essenciais para resumir esta lição. O primeiro, e é claramente o mais alarmante para nós hoje em dia, tem a ver com estes pecados que são chamados os pecados originais, que é a questão do orgulho e da exaltação própria. É preciso muito cuidado, especificamente nestes casos, pois, como eu disse ao início, são pecados que tendem a remover a figura de Deus da nossa realidade. E, eventualmente, isso levará a uma destruição, levará à perdição. Porque a partir do momento em que nós retiramos Deus da figura, digamos assim, uma série de coisas que estão agarradas a princípios morais desaparecem completamente. E podemos ver, através da história mais antiga e também de história recente, que quando Deus é removido das sociedades, elas eventualmente caem em declínio e caem na desgraça, porque os valores morais deixam de ter qualquer significância. O outro aspecto também importante, este mais para uma questão futura, uma questão profética, é que nós temos que ter consciência que Deus controla todos os eventos. Ok? Nós neste momento estamos a ser
digamos assim, bombardeados por... não é um evento, mas é uma característica que está a assolar o nosso mundo, que apesar de causar sofrimento, apesar de causar confusão e apesar de causar coisas inéditas no nosso tempo e no tempo dos nossos antepassados, talvez coisas que nunca aconteceram, é importante nós percebermos, e Deus fez sempre questão de mostrar isso ao longo da Bíblia, através destes episódios, através destas profecias, que Ele está ao leme. E o facto das profecias se cumprirem mostra claramente que nós não temos que temer nada. Nós sabemos que, seja bom, seja mau, Deus está a controlar as situações. E não há nada que aconteça sem que Deus permita. E se nós tivermos mesmo isso nas nossas mentes, nós podemos viver com uma ausência de medo que nos permitirá ter uma vida um pouco mais desafogada, um pouco mais despreocupada, que nos liberta a nossa mente e mesmo as nossas ações para fazermos o trabalho que nos foi pedido. Porque se nós passarmos a vida preocupados, com medo, uma pessoa com medo não sai do sítio onde está, não se mexe, fica bloqueado. E nós não podemos ter esse sentimento como cristãos, especialmente. E o último ponto, para terminar, que eu gostaria de salientar, tem a ver com uma questão que já muitas vezes foi falada, mas que esta lição toca numa parte em específico, e que eu resolvi trazer como uma das conclusões, porque acho que é um tema essencial, que é a questão da fé e das obras. Enquanto nós, como povo de Deus, não interiorizarmos e não pudermos levar aos outros esta realidade de que as obras são uma consequência da fé, enquanto nós não conseguirmos colocar isto claro para nós e para as outras pessoas, nós não vamos conseguir mostrar aos outros qual é a fórmula correta e lógica para a salvação. Porque a partir do momento em que nós, através deste orgulho que falamos ao início, acharmos que aquilo que nós fazemos é que tem alguma relevância, tem importância e que pode nos trazer, entre aspas, pontos para a nossa salvação, enquanto nós pensarmos dessa maneira, nós nunca vamos conseguir atingir aquilo que era chamado como o espírito da lei. Porque enquanto nós andamos preocupados em cumprir os pontos da lei sem perceber o espírito dessa lei e sem aceitarmos o espírito dessa lei, vamos passar a vida a fazer um sacrifício, vamos fazer como os fariseus, que apesar de, mais do que levar tudo à letra, a importância que eles davam não saía da letra, digamos assim. Não percebiam o porquê de se fazer aquilo. E se nós começarmos como cristãos e como adventistas do sétimo dia, começarmos a aceitar este pressuposto e a viver na realidade este pressuposto de que as obras são uma consequência da fé, nós não temos que nos preocupar com os 10 mandamentos, não temos que nos preocupar com se estamos a agir bem, se estamos a agir mal, porque a partir do momento em que nós aceitamos a Jesus Cristo e aceitamos a fé e compreendemos o sacrifício que foi feito por nós na cruz, todas as outras coisas virão automaticamente. E nunca mais teremos que olhar para a lei como um peso, mas sim como um prazer servir a este Deus que nos deu esta salvação de graça. Este trimestre e este estudo do livro de Isaías é realmente algo extraordinário. Eu não me lembro, já estive a comentar com algumas pessoas também, não me lembro no meu tempo de vida
e algumas pessoas mais velhas que eu também não se lembram, de haver um trimestre ou haver um trimensário tão dedicado ao livro de Isaías, o que é de louvar e que é importante, porque é um livro que, apesar de histórico, também é profético. E isso, para nós, hoje em dia, é fundamental. Nós percebermos de onde viemos e para onde vamos é uma das chaves para conseguirmos compreender a nossa realidade e sabermos o próximo passo a dar. Obrigado por me terem acompanhado neste estudo e desejo um bom sábado a todos.